Apocalipse 2, versículo 8 em diante. E a anjo da igreja de Esmirna escreva, diz isto o primeiro e o último que esteve morto e está vivo. Jesus ordena a João a escrever uma carta ao pastor da igreja de Esmirna. E se identifica como o primeiro e o último. Esta frase constitui a autoidentificação de Deus que fala a Israel. Isto é o que diz o Senhor. Rei e Redentor de Israel, o Senhor Todo-Poderoso, eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não existe Deus. Isaías 44, 6, 48, 12. Ver também 41, 4. Com a expressão o primeiro e o último. Jesus define sua divindade como sendo igual em poder e autoridade a Deus. Então é logicamente, né? Quando Jesus Cristo está falando, eu sou o primeiro e o último, que também é falado em Isaías 44, 6. Então quem que é o primeiro e o último é Deus. Então Jesus Cristo se igualando ao próprio Yahvé, né? Foi traduzido aí por alguns como Jeová. Jesus Cristo, quando ele fala isso, ele está mostrando a divindade dele como Deus. Incidentemente, a parte das palavras por 10 dias no versículo 10, as quais são um eco de Daniel 1:12 e 14, não existem outras alusões ao Antigo Testamento na carta de Esmirna. E ele é aquele que morreu na cruz do Calvário, venceu a morte e está vivo. Por todo o Apocalipse está compreendido o contraste entre Deus e Satanás, Cristo e o Anticristo. Portanto, o Anticristo, surgindo como a besta que emerge do mar, tinha uma ferida mortal e contudo viveu. 13:3, 12 e 14. Essa descrição do Anticristo revela sua ansiosa imitação da morte e ressurreição de Cristo. A diferença entre Cristo e o Anticristo consiste em que Cristo venceu a morte, tem as chaves da morte e do Hades, e como aquele que vive, comunica vida ao seu povo. A besta, isto é, o Anticristo, ferida à espada, é lançada viva com o falso profeta no lago de fogo, que arde com enxofre. Versículo 9. Conheço a sua tribulação, sua pobreza, mas você é rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, porém são sinagoga de Satanás. Sua, isto é, ele está plenamente cônscio da tribulação e da pobreza que cada cristão em Esmirna tem suportado em prol do nome de Cristo. A opressão resulta em pobreza. Quando o trabalho e recursos são boicotados por causa do testemunho que alguém dá em favor de Cristo, os crentes de Esmirna poderiam ter experimentado o confisco de seus bens terrenos, pois a expressão pobreza é a tradução do termo grego pitocheia, o qual se refere à desprezível pobreza de um mendigo. Paulo escreve aos Coríntios acerca dessa condição quando nota que Jesus Cristo, ainda que fosse rico, contudo se fez pobre por causa de vocês, para que, através da pobreza, vocês viessem a ser ricos. 2 Coríntios 8, 2, 9. Jesus quer que sejam fiéis a Ele e a sua palavra mesmo quando passam por dificuldades e abusos, porque então serão espiritualmente bem-aventurados. Mateus 5, 11 e 12 e Tiago 2, 5. Letra B. Jesus falou acerca da blasfêmia contra si e contra o Espírito Santo no contexto de expulsão de um demônio numa pessoa que era cega e muda. Mateus 12, 22 e 32. Os fariseus e os mestres da lei, porém, disseram à multidão que esse sujeito, Jesus, estava expulsando demônios no nome de Beelzebul, Satanás. Os clérigos de Israel deveriam ser os primeiros a reconhecer o Messias quando Jesus curou um cego. Isaías reiteradamente profetizou acerca do Messias, dizendo que em sua vinda ele abriria os olhos dos cegos.
Além do mais, aos judeus foram confiadas as próprias palavras de Deus, Romanos 3:2, de modo que deveriam ver as promessas messiânicas cumpridas em Jesus Cristo. Em vez disso, tornaram-se e ainda continuam veementemente oponentes dele e de sua doutrina. Conhecer a verdade acerca de Deus e negá-la intencionalmente equivale à blasfêmia. Os judeus experientes na tradição rabínica conheciam o significado de blasfêmia. O Santíssimo, bendito seja ele, perdoa tudo, porém toma imediata vingança da profanação, isto é blasfêmia do nome. Faziam rodeios ao pronunciarem o nome de Deus, chamando o Senhor Adonai. Jesus, porém, como o Messias usufruía de divindade e autoridade em pé de igualdade com Deus, de modo que alguém que conscientemente o rejeitasse seria culpado de blasfêmia. Os judeus de Esmirna se recusaram a reconhecer Jesus como seu Messias e o amaldiçoaram juntamente com seus seguidores. Jesus não mais chamava tais pessoas de judeus, isto é, filhos espirituais de Abraão. Os cristãos agora passaram a ser chamados filhos e filhas de Abraão no lugar deles, e os judeus que rejeitaram a Jesus fizeram aliança com o diabo. Letra C. Mas eles são sinagoga de Satanás. Os romanos tinham concedido aos judeus em Israel e os da dispersão a isenção das práticas religiosas romanas. Deram-lhes o direito de observarem sua própria religião, a qual era conhecida como religião lícita, uma religião tolerada. Quando o cristianismo veio à existência no Pentecostes, Atos 2:1, os cristãos estavam a salvo sob esta proteção romana outorgada aos judeus até a destruição do templo de 70 depois de Cristo. Desde então, os judeus passaram a figurar entre os primeiros e acusar os cristãos aos romanos. Diziam que os cristãos honravam como o Senhor a Jesus e não a César. Consequentemente, os cristãos não mais desfrutaram da proteção civil, mas foram caluniados, perseguidos e com frequência assassinados. Aqueles judeus que falsamente acusavam os seguidores de Cristo aos romanos, intencionalmente os oprimiam, na verdade eram agentes de Satanás, os quais vieram a ser os líderes de sua sinagoga. Não equivale a dizer que todos os judeus rejeitaram a Jesus e que Satanás governava todas as sinagogas. Na província da Ásia, Jesus descreveu Esmirna e Filadélfia como lugares onde Satanás instigava a blasfêmia e se estabelecia nas sinagogas locais. Naquelas duas cidades havia também igrejas às quais Jesus elogiou, sem pronunciar sequer uma palavra de censura ou correção. Realmente, nos lugares mais trevosos, a luz brilha com mais intensidade. Então, quer dizer, os judeus que rejeitaram Jesus Cristo, eles se tornaram a sinagoga de Satanás, né? Eles deixaram de ser judeu, se torna aquele que aceita Cristo, porque a evidência foi clara, né? Que ele abriria os olhos dos cegos. Então, os judeus tinham a evidência clara de que ele era o Messias ali, mas eles não aceitaram ele, porque eles queriam uma liderança política e não um rei espiritual, né, de um mundo espiritual, mas queriam uma liderança política. Então aí eles amaldiçoaram a Cristo e por isso se tornaram malditos, né? Então quer dizer, dizem ser judeus, mas não são, mas são sinagogas de Satanás. Então eles, como sinagoga de Satanás, os judeus, eles passaram a acusar os cristãos para o imperador romano, que os cristãos não reverenciavam César, mas a Cristo. Olha só o baixo nível que eles descem. Versículo 10. E não tenha medo de tudo que você está para sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão para que sejam provados, e terão tribulação por 10 dias. Seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Ele revela que estão para entrar num período de sofrimento. Letra B. Os cristãos de Esmirna devem estar plenamente cientes
de que estão enfrentando uma guerra espiritual na qual estão frente a frente com o diabo. Daí recebem a ordem de que, porém, em alerta, ordem de se porem em alerta, pois o diabo incitará as autoridades para que algumas das pessoas da congregação sejam presas com a distinta possibilidade de serem entregues à morte. Isso infligirá medo no coração dos crentes, os quais podem estar prontos a enfrentar o confisco de propriedades e bens, a pobreza extrema e a calúnia, mas o encarceramento, às vezes, sem julgamento, pode resultar em morte. Jesus diz que a ameaça às suas vidas é para provar a fé nele. A prisão pode ser uma medida para subjugar uma pessoa rebelde, uma interrupção enquanto a pessoa culpada aguarda o julgamento ou um prelúdio à sua execução. O conteúdo do versículo 10, seja fiel até a morte, denota que o encarceramento dos cristãos será um período intermediário de sofrimento na antecipação do martírio. Letra C, e você terá tribulação por 10 dias. No Apocalipse, o número 10 comunica o significado de plenitude. No sistema decimal, é o número simbólico para expressar a completude do período do sofrimento, o qual nem é longo nem curto, mas completo, pois seu término é certo. Letra D. Fidelidade a Roma era uma característica bem notória do povo de Esmirna, mas agora Jesus convoca estes seguidores a serem fiéis a eles. Jesus é chamado fiéis a ele. Jesus é chamado o fiel. E assim é Antipas, o Marte de Pérgamo. 2,13. Agora se pede aos santos de Esmirna que paguem por sua fidelidade com sacrifício até a morte. Se os santos de Esmirna pagarem com sua vida o testemunho que deram de Jesus, receberão vida imperecível em glória eterna. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá dano da segunda morte. Ao vencedor é dado a promessa de não ser afetado pela segunda morte. A primeira morte significa o falecimento físico de alguém. A segunda morte é a eterna separação de Deus. À guisa de contraste, dos descrentes serão lançados no lago de fogo e sofrerão morte eterna. Isso significa que não experimentarão aniquilamento, mas castigo que jamais terá fim. 3. Pérgamo, a cidade. Cerca de 65 milhas ao norte de Esmirna e 15 milhas do mar Egeu ficava a cidade de Pérgamo, moderna Bergama. Seu nome tem sido perpetuado no termo inglês parchment, francês parchemin, holandês percamente, espanhol pergamino, português pergaminho. A expressão ilustra a indústria de um antigo pergaminho onde seu povo, devido a um comércio embargado, não podendo comprar os produtos de papel feito das folhas de papiro egípcio, preparava peles de animais com o propósito de escrever. A cidade não só negociava as peles, mas também abriu uma biblioteca que chegou a armazenar cerca de 200 mil rolos. Veio a ser um centro cultural, onde o conhecimento era acumulado e aplicado e disseminado. Localizada numa elevação de cerca de 1000 pés, Pérgamo servia como uma fortaleza que dominava a zona rural. Era uma cidade que desfrutou de proeminência durante séculos, antes que os romanos a invadissem e fizessem dela um capital. Pérgamo era conhecida como um centro religioso, com templos para Zeus Sóter, Atena Nicéfora, Dionísio Catégamo e Asclépio Sóter. Construído sobre a saliência fronteira ao templo de Atena, estava o altar de Zeus. Era o mais esplêndido dos monumentos religiosos por causa de sua altura, cerca de 40 pés. Asclépio era o deus da cura,
e atraía o interesse de incontável multidão que sofria de males físicos. Seu símbolo era a serpente, o qual ainda decora hoje os emblemas da medicina. Depois que os romanos conquistaram Pérgamo, construíram um templo em 129 a.C. Mais tarde dedicaram o templo a Augusto e a Roma e introduziram um culto a César. Templos dedicados a Trajano e a Severo foram construídos bem depois. O culto ao imperador tinha seu centro em Pérgamo e por algum tempo a cidade rivalizou com Esmirna e com Éfeso, pois lhe foi dado o privilégio de designar um administrador ou guardião, Neocoros, do templo. Chegou também a ser o primeiro centro romano da província do templo. Errei. Chegou também a ser o primeiro centro romano da província da Ásia. O procônsul que tinha sua residência ali mantinha o poder da espada para determinar se a pessoa devia viver ou morrer. Note que a palavra grega soter, aplicada a Zeus e a Asclépio, significa Salvador. Diante do seu Salvador, Jesus Cristo, era impossível para os cristãos reconhecerem estes deuses como salvadores. Além disso, jamais podiam recitar o moto César é Senhor, porque para eles o título Senhor era reservado exclusivamente para Jesus. Em vez dos 200.000 ou mais volumes na biblioteca de Pérgamo, manuseavam somente as Escrituras. Em lugar dos numerosos templos, não tinham templo e diziam que sua comunhão cristã, inclusive seus corpos físicos, serviam como templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16, 6:19. E em vez da cura de Asclépio, os cristãos ensinavam que Jesus era o seu médico. Em suma, para os cristãos, a vida em Pérgamo era quase insuportável. Por sua recusa em comprometer-se, os cristãos eram ridicularizados pelos romanos e outros que os chamavam cristiani, e pelos judeus que os rotulavam de nazarenos. Eram culpados de infidelidade a Roma, escarnecidos, acusados de sedição, perseguidos e assassinados. A despeito da perseguição, inclusive por causa dela, a igreja cristã continuava florescente e crescia em número. Em Pérgamo, os cristãos enfrentavam diariamente as pressões de uma sociedade pagã. Caso se recusassem a aceitar um convite a participar de uma festa em honra de uma divindade pagã, não só seriam evitados, mas perderiam seu emprego ou negócio. As pessoas os consideravam indignos de viver nesta terra. Mas para os crentes fiéis, não há nada acima do seu Senhor, nenhuma lei humana que assuma precedência sobre a lei de Deus e nenhuma doutrina que suplante o Evangelho. Versículo 12. E ao anjo da igreja de Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vocês, onde Satanás vive. Letra A. Conheço onde você vive, onde está o trono de Satanás. Plenamente ciente da situação em Pérgamo, Jesus disse aos cristãos locais: conheço onde vocês vivem, não foi a estranhos, a quem está de passagem ou a turistas que ele se dirigiu, comparar 1 Pedro 1:1, mas a residentes permanentes que nasceram e cresceram em Pérgamo e tinham suas raízes fincadas naquela cidade. Deus os chamara de seu ambiente pagão para vir a ser seu povo. A palavra trono aparece 42 vezes no Apocalipse. 40 se referem ao trono de Deus e 2 ao trono de Satanás e da besta. Em outros termos, não é Satanás e sim Deus que está no controle.
Qual é o significado do trono de Satanás? Há pelo menos 5 interpretações. Pérgamo era o centro da religião pagã. Para o viajante que vinha do Oriente, o Acrópole tinha o aspecto de um trono. O altar de Zeus Sóter tinha o formato de um trono. E Asclépio Sóter era identificado com a serpente. Pérgamo era o centro do culto ao imperador. Pérgamo era um centro religioso devotado aos ídolos pagãos. As cidades na província da Ásia, porém, não eram diferentes de Atenas, pois o culto idolátrico orientava o dia no mundo pagão do primeiro século. De conformidade com Paulo, Atenas era uma cidade saturada de ídolos e seu povo era muito religioso. Atos 17, 16, 22. Zeus, porém, como Deus principal, era cultuado em todos os lugares da Grécia, Macedônia e Ásia Menor. Ele era chamado Júpiter pelos romanos. Atos 14, 12. Personificado no deus Asclépio, Satanás prova ser o grande enganador como aquele que cura a doença e é o salvador do povo. Enquanto a quarta interpretação chama a atenção para a fraude de Satanás, a quinta ressalta o poder destrutivo de Satanás na perseguição do povo de Deus. Os cristãos que se recusavam a reconhecer César como Senhor e Deus, Dominus et Deus, enfrentavam confiscos de suas propriedades, exílio ou morte. Se considerados que Antipas foi morto e João foi exilado por causa do testemunho de Jesus, então esta quinta explicação se adequa ao contexto como um todo. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vocês, onde Satanás vive. Ao levar as autoridades romanas a impor o culto ao imperador e sua subsequente obsessão, Satanás buscava explorar a fraqueza da igreja, daqueles membros que poderiam ser tentados a renunciar à sua fé em Jesus Cristo. Não obstante, os crentes defenderam sua posição e continuaram sua lealdade a seu mestre. Versículo 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Os crentes têm tolerado mestres que estão difundindo sua doutrina insidiosa e seu estilo de vida, e têm falhado em expulsá-los da igreja. A influência deles está se espalhando com células cancerígenas em um corpo sadio, e medidas radicais têm de ser tomadas antes que seja tarde demais. A expressão "você tem aí membros bona fide" ou que foram influenciados por pessoas que não eram da igreja. B. Balaão ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. Aprendemos por inferência que depois da tríplice falha de Balaão em amaldiçoar os israelitas, ele os induziu a cometer adultério com as mulheres midianitas, e a comer alimento oferecido aos ídolos e a adorar deuses pagãos. Vê especialmente Números 31:16 no contexto de Número 25. O ensino de Balaão era não tanto doutrinal quanto prático. Induzir a imoralidade sexual com as mulheres midianitas, comer alimentos sacrificados aos ídolos e a cultuar estes mesmos ídolos. Números 25, 1, 3 e Salmo 106, 28. Essa foi a pedra de tropeço que Balaque, segundo o conselho de Balaão, colocou diante do povo de Israel para que o mesmo caísse em pecado. Os israelitas foram convidados a participar dos ritos pagãos da fertilidade que o povo moabita praticava, cujas mulheres seduziram os homens israelitas a atos sexualmente imorais.
essa pedra de tropeço se assemelhava a uma armadilha comumente usada para apanhar pássaros. A armadilha tinha uma vareta móvel, de modo que o pássaro, ao tocar a vareta, fazia com que a armadilha se fechasse bruscamente, com o resultado de que o pássaro era preso e morto. Essa pedra de tropeço levou muitos israelitas à morte. Prorrompeu-se uma praga que matou cerca de 24.000 deles. Números 25:9, 1 Coríntios 10:8. Em Pérgamo, as pessoas que seguiam os ensinamentos de Balaão armavam armadilhas para que os seguidores de Cristo buscassem segurança pessoal na participação das práticas daqueles que se congregavam para o culto ao imperador. Primeiro, sugeriam que aos cristãos era perfeitamente aceitável que comessem carne que bem sabiam tinha sido sacrificada aos ídolos. Os crentes sabiam que não deviam perguntar pela origem da carne que era vendida no mercado, 1 Coríntios 10:25, porém sua consciência não lhes permitia participar de uma festa dedicada a um ídolo se a carne fosse comida em um dos salões do templo, 1 Coríntios 10:19-22. Segundo os nicolaítas, sugeriam que os cristãos se envolvessem em imoralidade sexual. Entretanto, os cristãos sabiam que a lei de Deus os barrava de envolver-se em qualquer relação extraconjugal. Estavam plenamente cônscios das numerosas prostitutas existentes nos recintos do templo que os seduziam a pretextos religiosos. E por último, os seguidores de Balaão insistiam com os cristãos a sacrificarem um animal no culto oferecido a César. Esse sacrifício, diziam eles, só acarretaria a queima de uma parte insignificante do animal e deixar o resto para uma festa que seria desfrutada pelos cristãos com suas famílias e amigos. Uma vez mais, os seguidores de Cristo sabiam que podiam cultuar a Cristo e a César simultaneamente. À luz da carta de Jesus aos Efésios, sabemos que os ensinamentos e práticas dos nicolaítas constituíam uma abominação a Jesus. Imoralidade sexual, evidentemente ensinavam que as atividades físicas pertencentes ao sexo e ao alimento não eram pecaminosas. A vista de Deus, contudo, envolver-se em atos sexuais com as prostitutas do templo e entrar em templos pagãos com o fim de comer alimento consagrado a um deus pagão constituía uma violação do decálogo. Deus dissera: você não terá outros deuses diante de mim, Êxodo 23. Você não curvará diante deles, nem os adorará, Êxodo 20:5. Você não cometerá adultério, Êxodo 20:14. Da mesma forma, Paulo advertiu os coríntios dizendo que o corpo não se destina à imoralidade sexual, e sim ao Senhor, e admoestou ao povo de Deus a não participar dos sacrifícios oferecidos a um ídolo. Visto que Deus é santo, assim também seu povo deve esforçar-se por uma conduta santa. Levítico 11:44, 1 Pedro 1:15. Aqui ele nota que os crentes de Pérgamo que praticavam os pecados dos nicolaítas de idolatria e imoralidade sexual se assemelhavam aos nicolaítas que o advogavam. É preciso que vejamos Satanás em ação como grande enganador, porque as intenções de Balaão e seus seguidores, bem como as dos nicolaítas, são idênticas. Balaão visava derrotar os israelitas com um estilo de vida enganoso, e os nicolaítas penetravam a igreja com ensinamentos e práticas enganosas. Além do mais, os que sustentam a doutrina de Balaão provavelmente são as mesmas pessoas que defendiam a doutrina dos nicolaítas. Se os destinatários se recusarem a obedecer, Jesus virá depressa. A vinda de Cristo não se refere à segunda vinda, mas a seu juízo iminente, que é veloz e infalível. Durante a batalha que Israel enfrentou contra os midianitas, pela ordem divina, os israelitas mataram Balaão, Números 31, 1-8. Note que o Senhor chama a igreja ao arrependimento, porém declara guerra aos nicolaítas.
Ele lutará contra eles com a espada de 2 gumes, que procede de sua boca. E com essa espada ele mata os ímpios. E isso inclui os nicolaítas e seus adeptos. Então aqui até o versículo 16. Versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Maná escondido e uma pedra branca. O que significa a fraseologia dessas dádivas? Por 40 anos o maná foi o alimento de Israel no deserto, até que o povo atravessasse o Jordão e entrasse em Canaã. De acordo com o escritor de 2 Macabeus 2:4-7, na destruição do templo de Salomão, Jeremias escondeu o tabernáculo com a arca e o altar do incenso numa caverna do Monte Nebo e selou sua entrada. Os cristãos, contudo, reconhecem Jesus como o Messias que introduziu a era messiânica. Desde a vinda de Jesus, seus seguidores têm comido o maná escondido e desfrutado de suas bênçãos. Jesus se denominou de pão da vida e contrastou-o com o maná que os israelitas comeram no deserto, João 6:48-49. Esse pão gerador de vida é de fato o alimento espiritual e o maná escondido do cristão. Para os incrédulos, ele está escondido dos olhos físicos, porém é disponível a todos os que depositam sua fé em Cristo. Mateus 11:25, Colossenses 2:3 e 3:3. O significado da pedra branca permanece um mistério, o qual comentaristas têm tentado resolver de várias maneiras. Pedras brancas eram lançadas nos tribunais de justiça para justificar a absolvição do réu e pedras pretas para condenar. No dia do juízo, uma pedra branca caracteriza a absolvição do cristão. O texto, porém, não diz que o vencedor lança uma pedra branca, mas que ele recebe uma pedra branca. Além disso, pedras lançadas no tribunal não tinham nenhum nome escrito nelas. Uma pedra branca podia ser usada como amuleto ou talismã. Esse costume, porém, pertence à prática de bruxaria, não à doutrina da salvação. Os edifícios de Pérgamo, nos dias de João, eram feitos de pedra marrom escuro. O peitoral do sumo sacerdote tinha 12 pedras, e cada uma delas tinha o nome de uma tribo escrito. Êxodos 28:21. Semelhantemente, uma pedra branca com o nome individual do crente escrito nela está sempre na presença de Deus. A pedra pode ser uma pedra preciosa